Estamos de volta aqui com o professor doutor Henrique Abel, que está nos dando a honra de participar aqui do Conexão Política. A honra é toda minha. Me diz então, me fala sobre a diferença sobre o ativismo judicial e o messianismo judicial. O que é esse brocado? Messianismo judicial seria mais uma expressão coloquial, informal, né? Você poderia dizer assim, o que nós podemos dar como exemplo? Esse excesso de confiança e esperança e esse excesso de virtudes que se atribui única e exclusivamente, por exemplo, à figura de um determinado juiz. Vamos dizer, por exemplo, a figura hoje do magistrado Sérgio Moro. Você poderia chamar isso, isso é um exemplo de messianismo transposto para o judiciário. Mas é um termo bastante Acontece coloquial. Na política também. Sim, o messianismo é um fenômeno bastante estudado, já bastante discutido dentro da ciência política. Mas cabe para o judiciário isso? Eu diria que sim, eu diria que em parte nós podemos usar, embora eu faça essa ressalva. Diferente eu te pergunto porque o judiciário ele deve ser imparcial. Claro. Claro. E diferente do ativismo judicial, que já existem aí estantes inteiras de obras e há uma boa bibliografia estudando esse fenômeno a fundo dentro da literatura jurídica, messianismo judiciário é mais um termo coloquial, não existe uma grande bibliografia amparando, né, a análise desse fenômeno. Mas aqui no Brasil nós identificamos um pouco isso, e o que eu acho engraçado dentro da cultura brasileira é que tudo isso convive com certas contradições quase que simultâneas. Então, por exemplo, numa semana, todas as esperanças são depositadas no judiciário, o judiciário é o poder que vai salvar o país e corrigir os erros do executivo e do legislativo. Nós, paradoxalmente, acreditamos menos naqueles poderes que são integrados por pessoas democraticamente eleitas, legislativo e executivo, e depositamos todas as esperanças naquele poder que, e aqui não vai nenhuma crítica ao judiciário, é da natureza do judiciário ser construído dessa forma, mas aquele poder que é construído por pessoas que não foram eleitas pelo voto direto. Então é uma contradição. Então tem semanas que todas as esperanças são colocadas no judiciário, o judiciário é que vai nos salvar, o judiciário vai nos redimir, um messianismo judiciário. E em outras semanas você adota tudo. Porque o STF não dá para confiar, porque o STF, né, é uma casa de trocas. Existe uma relação, então, entre as decisões e as vozes da rua? Fica muito comprometida porque a função do judiciário não é necessariamente referendar sempre a vontade popular naquela semana, naquele mês. Se fosse assim, nós não precisaríamos de leis. Nós poderíamos substituir toda a nossa vasta literatura jurídica e todo o nosso enorme corpo de normas e de regras escritas por uma técnica de reality show. Então você teria um julgamento assim, quem é a favor de tal coisa, quem é contra. E toda semana você ia ter votações em tempo real, um esquema meio Big Brother, onde as pessoas iam decidir pena de morte, cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância, sim ou não. Não é assim que funciona. Uma das características marcantes disso que a gente chama Estado Democrático de Direito, ou seja, essa configuração própria da democracia calcada na Constituição dos dias atuais, é justamente lidar com a ideia de proteção a direitos e garantias fundamentais e de trabalhar com uma ideia de freios e contrapesos, inclusive no sentido contra-majoritário, ou seja, de entender que democracia é atender às necessidades e aos anseios da maioria, mas não obedecer cegamente à maioria. Porque hoje nós compreendemos, diferentemente do que acontecia em outros tempos, que você observar, você obedecer cegamente sempre à vontade da maioria não é democracia, é ditadura da maioria. Porque daí essa maioria pode fazer com a minoria o que bem entender. E democracia é um conceito mais complexo do que isso. Não é apenas a questão aritmética de saber, ok, nós temos 100 pessoas, 90 querem isso, 10 querem aquilo, então vence as 90. Nós temos determinadas lógicas aritméticas dentro do conceito contemporâneo de democracia. Por exemplo, nas eleições. Nas eleições vai ganhar o candidato que for o mais votado. Ok. Mas isso não significa que essa lógica de 70 querem isso, 30 querem isso, os 30 se ferraram. Essa lógica não vale sempre. Porque senão... Não governa para todos. Ia ter uma semana, por exemplo, em que as pessoas iam estar revoltadas com a classe dos empresários, daí 70% da população ia ser a favor de você prender todos os empresários, e daí isso ia ser feito. Ou você ia ter uma semana onde as pessoas iam estar indignadas com o avanço da criminalidade e iam dizer que iam votar a favor da pena de morte, 70% das pessoas iam querer pena de morte, você ia começar a matar as pessoas em praça pública. Quer dizer, não é assim que funciona, não é esses anseios de momento. Você trabalhar em cima com a ideia de uma democracia constitucional é uma ideia mais elaborada do que isso. E isso, às vezes, isso é muito natural para as pessoas que
estudam direito constitucional, que estão mais próximas do estudo acadêmico do direito, mas para o cidadão, nem sempre isso é uma coisa que harmoniza bem com o senso comum. Às vezes é difícil do cidadão entender isso. Pô, mas se a gente é o povo, né, a gente que sustenta a brincadeira toda, e a gente quer tal e tal coisa, por que a gente não pode ter? Porque o povo não é uma multidão, uma horda ou uma turba. O povo é uma coletividade com compromissos reciprocamente assumidos. O povo não pode fazer qualquer coisa com o povo. Então nós temos compromisso, nós temos que observar certas coisas, nós temos que observar certos freios. Numa democracia ninguém pode tudo, nem as maiores autoridades e nem o próprio povo pode tudo. E isso muitas vezes é difícil da opinião pública entender, sobretudo quando você vive numa realidade marcada por essa filosofia do consumo, né, por uma sociedade hiperconsumista, na qual nós estamos muito acostumados a não ser contrariados. Tipo, eu sou um consumidor, eu posso tudo. O cliente tem sempre razão, o cidadão está sempre certo. Essa lógica do cliente tem sempre razão não dialoga bem com uma democracia constitucional. Isso representa também, de certa forma, o crescimento do fascismo no Brasil, tanto do lado de esquerda quanto do lado da direita, porque o fascismo ele não pertence só a um campo, né? Claro. A gente recebeu semana passada uma notícia de que o presidente Geisel e o Figueiredo autorizaram pessoalmente execuções de inimigos políticos deles. Como é que tu vê a aceitação da comunidade, da população brasileira quanto a esse fato? Porque se tu fores ler nas matérias ali no Facebook, as pessoas comentando essa informação, tu percebe que tem muita gente apoiando a morte dos comunistas. Sendo que comunistas, basicamente, é todo mundo que não concorda comigo, né? O cara assim, não, eu acho que as pessoas não podem ser escravizadas, que elas têm que ter direitos trabalhistas e certas garantias. Não, comunista. Então, tem dois termos hoje que, no debate político... Acho que tu iria certo pra forca, então. Eu sou um sujeito que, né, a hora que voltar aí uma ditadura de direita, eu vou estar entre os primeiros que vão pra fogueira, né? Porque até eu conseguir explicar que 6 não é meia dúzia. Mas a esquerda deve te ver como um cara de direita também. Mas sem dúvida, eu faço essa brincadeira, né? Eu me considero de esquerda. Agora, a esquerda acha que eu sou de direita e a direita acha que eu sou comunista. Então é um inferno. Depois eu quero que tu explique esse conceito de esquerda e de direita que veio da Revolução Francesa. Claro. Explicar um pouquinho do que é liberalismo, com um pouco de aproveitar um pouco Por favor, professor. Com prazer. Mas voltando à questão da ascensão de uma certa simpatia por um proto-fascismo, a primeira observação que eu faria é que esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Eu estive há 2 semanas atrás numa palestra do professor Dominique Rousseau, da Universidade de Paris, da Sorbonne, na verdade. Ele estava dando uma palestra excelente aqui sobre os caminhos da democracia na Unicinos, em São Leopoldo. E, inclusive, eu publiquei um pequeno artigo depois, ali sintetizando, né, as principais observações dele e fazendo ali, correlacionando isso com a realidade aí da nossa política aqui contemporânea brasileira. Mas a primeira coisa que eu observo é que isso não é uma característica tipicamente ou exclusivamente brasileira. Isso está acontecendo no mundo todo, isso que a gente pode chamar de uma certa crise da democracia representativa. Por que isso? Eu me filio muito ao entendimento do professor Dominique. Por que isso acontece? Não é que as pessoas, não é que a classe média, né, ele vai fazer muito essa ressalva. O esteio da democracia representativa é, sobretudo, a classe média. Não é que a classe média esteja virando fascista. Não é que a classe média um dia acordou e não acredita mais em democracia. O que aconteceu foi o seguinte: a democracia representativa, embora a gente defenda ela muito, nós gostamos de democracia e nós não queremos viver sem democracia, mas nós temos que reconhecer, por mais democratas que nós sejamos, nós temos que reconhecer que, em grande parte, a democracia representativa contemporânea é uma coleção também de promessas não cumpridas. E a classe média começou a enxergar a democracia como um sistema que não representa os seus interesses, não olha por essas pessoas, né, e não fala em nome delas, não se preocupa com elas. Então, não é que essas pessoas tenham se encantado com o velho fascismo da época da pré-Segunda Guerra Mundial. Não é isso. Elas estão insatisfeitas com isso que hoje nós chamamos de democracia. Elas acham que isso aí não é democracia que chega.
Então, é por isso que o professor Dominique vai bater muito nessa tecla, que essa é uma grande oportunidade que se abre, não para acabar com a democracia, mas justamente para radicalizar a democracia. Radicalizar não no sentido de sair por aí chutando lixeiras e queimando pneus, ou black box. Não é radicalizar no sentido de pintar o cabelo, fazer um moicano, pintar o cabelo de vermelho e jogar pedras em vidraças. Não é esse sentido de radicalização. Radicalizar no sentido de depurar a democracia para transformar ela num sistema mais eficiente, mais democrático, ou seja, uma democracia mais democrática. Agora, qual é o risco que se corre? É de abrir um espaço, porque sempre vão haver oportunistas e aventureiros, sempre vai haver uma sedução de um certo protofascismo. Então, ao mesmo tempo em que se abrem as condições para que nós aproveitamos esse conjunto de circunstâncias para melhorar, para radicalizar a democracia, existe a tentação de um certo modelo de democracia que o professor Dominique chama muito bem de democracia iliberal, ou seja, uma ideia de democracia que rompe com o liberalismo político e filosófico. E esse é um modelo que ele nem considera isso como sendo democracia. Eu assino embaixo, eu acho que ele está absolutamente certo nesse particular. O liberalismo ele veio da Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra. O liberalismo vem, e isso é uma distinção que nem sempre fica clara aqui no Brasil, porque muita gente que se diz, a gente vê muita gente aqui no Brasil se dizendo, eu sou um liberal. Geralmente, quando a pessoa diz que é um liberal aqui no Brasil, ele está falando de liberalismo econômico. Ou seja, ele acredita em não intervenção do Estado na economia, ele acredita em Estado mínimo, ele acredita que as pessoas devem ficar livres para fazer negócios, ele acredita que se eu quero te contratar para tu trabalhar para mim, essa nossa relação tem que ser completamente livre, tu não tem que ter direitos trabalhistas, uma justiça do trabalho te protegendo, etc, etc. Ou seja, ele advoga o liberalismo econômico. O que falta muito no nosso país ainda são aquilo que eu considero as principais facetas do liberalismo, que é o liberalismo político e filosófico. Sim. Ou seja, você ter realmente um respeito pela liberdade individual, porque liberalismo está muito próximo de direitos e garantias fundamentais. Sim. Então, hoje no Brasil, nós temos um pouco esse paradoxo. As pessoas que se dizem liberais e elas são contrárias a direitos e garantias fundamentais. O liberal na Europa seria o esquerdista brasileiro? Acho que mais ou menos nós podemos fazer essa comparação, porque sobretudo no cenário político norte-americano é muito comum essa associação do liberal. Eu digo assim, you're a liberal. Você é um cara de esquerda. O liberal é a antítese do conservador. Então você tem o cara que é o conservador e você tem o cara que é o liberal, que seria um progressista / esquerdista. Por que isso? Isso fica mais no terreno da oposição entre conservadorismo e progressismo, porque no campo econômico, basicamente, isso tudo fecha. Se tu pegar o Partido Republicano, que é a direita, e o Partido Democrata, que é de esquerda, na parte econômica, eles basicamente não têm divergências. Então nem faz muito sentido, a sua política econômica é de direita, a sua é de esquerda, porque existe um certo consenso. Eles são liberais em economia, mas eles têm grandes divergências na questão social, conservadora e progressista. Então, daí o liberal assume essa ideia de oposição a um conservadorismo. Aqui a gente está vivendo uma crise institucional sem precedentes, né? Onde muito complicado. O judiciário interfere no executivo, no legislativo, o legislativo tenta interferir no judiciário, assim como o executivo também, e há um desrespeito mútuo gigante, em proporções não vistas ainda aqui no Brasil, né? Inclusive, essa semana passada também, o Ministério Público aprovou uma licitação de rodovias, né, que o governo Temer está propondo. Eu, sinceramente, não conhecia essa competência do Ministério Público. Eu acho que essa tua observação é muito pertinente, porque eu também compartilho dessa ideia de que parece que depois do impeachment nós ficamos, de certa forma, num vácuo de poder. Então se sentiu... e isso aconteceu, na verdade, para ser sincero, até antes do impeachment, porque ainda com a ex-presidente Dilma ocupando a cadeira, nós já tínhamos a sensação de que ela já não era mais a presidente em exercício, porque ela estava completamente esvaziada de poder. Ela já parecia, de certa forma, uma figura meio espectral, ocupando a cadeira, antes mesmo do afastamento ser efetivado. Porque a partir do momento em que você já está com índice de aprovação popular de 1 dígito,
né? Ela já estava chegando a 9%, entre 7% e 9% de aprovação popular. Uma rejeição imensa. Quase toda uma pressão midiática. hoje, né? A ironia que veio, né, é que quando a presidente Dilma estava com entre 7% e 9% de aprovação, se dizia, pô, ela devia renunciar. Uma pessoa com esse índice de aprovação não tem a menor condição de continuar governando o país. Hoje nós temos esse presidente não eleito, né, essa criatura não eleita que tem 3% de aprovação popular e ele não larga o osso. Então são contradições e ironias do processo pós-impeachment que é impossível não diagnosticá-las. Henrique, quero te agradecer enormemente por ter participado aqui do programa de hoje. Prazer é todo meu, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Até Obrigado. a próxima, gente. Muito obrigado.